Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala é Daniel Chaves. Eu estou apresentando aqui, dentro da disciplina de História da América Contemporânea, na graduação em História, no semestre 2021.1, ou em algum lugar perdido no espaço e no tempo do calendário remoto, apresentando para vocês o que é o início da nossa sexta sessão de conteúdo, tá? Basicamente, o que eu vou abordar com vocês? Eu vou mostrar, dentro do nosso mapinha da disciplina, o que é que a gente está fazendo aqui, nesse momento, onde nós estamos e para onde nós vamos, ok? Vamos lá, vocês já devem estar vendo aqui o nosso mapa da disciplina, o nosso programa, e com esse programa vamos zapear até chegarmos aqui, a essa sexta aula. Ditaduras e tiranias, perspectivas comparadas, que é exatamente o tema da sessão de hoje, ok? O que eu busquei trazer para vocês, para ser esse primeiro momento, é basicamente uma exposição que eu acho que é importante a gente fazer preliminarmente, tá? Para a gente se situar de forma adequada, de forma razoável, dentro do que a gente está chamando de ditaduras e tiranias, que obviamente não são termos idênticos. Claro, todas essas discussões estão no espectro dos autoritarismos, mas a pergunta, para a gente poder compreender melhor, para a gente ter um estudo, uma capacidade de compreensão fenomenológica razoável, para a gente começar a entender o que afinal de contas a gente está chamando, há matizes, não há, enfim. São várias severas questões que eu vou apresentar para vocês nesse conteúdo, tá? Então, em primeiro lugar, a gente está falando de uma discussão que eu acho que conecta com aquela sessão lá de trás, do início da nossa disciplina, em que a gente falava muito sobre a questão da autoridade. Vale lembrar que a aula, se não me engano, de número 13, que a gente fala de oligarquias, de populismos, tá? Esses autoritarismos, o que a gente está chamando de uma fenomenologia da autoridade, é uma tentativa de compreender esse conjunto complexo de sistemas de relacionamento político, que não necessariamente estão instalados sobre poderes instituídos ou públicos. Ou seja, uma pessoa autoritária, ela pode ser autoritária em micro-relações pessoais, por exemplo, sem necessariamente estar situando essas relações no âmbito de como ela decide, como ela arbitra e como ela controla algo apenas exclusivamente do ponto de vista do poder instituído. Ela pode fazer isso em várias camadas de relacionamento, em várias instâncias. Então, quando você tem esse complexo sistema de relacionamento político baseado na autoridade, baseado em um poder de arbitragem, de decisão, de controle nas mãos de uma pessoa, de um grupo restrito, muito provavelmente você tem uma relação autoritária. Essas decisões, que a gente está se referindo aqui abstratamente, elas não estão sujeitas, ao menos não intrinsecamente, às restrições legais externas, nem a mecanismos regulares de controle por outros sistemas de poder, como, por exemplo, o demos, que em larga medida é um conceito que tenta sintetizar qual é a diversidade de participantes de um processo político ou decisório, ou do populi, que é a ampla esfera mais pública de debate, que muitas vezes envolve partícipes que não necessariamente são decisiva ou regularmente participantes do processo político. Algo muito parecido com o que a gente chama, por exemplo, de opinião pública. Em princípio, esse autoritarismo exercido em uma relação de poder, em uma autocracia, é um exercício restrito por direito próprio que não conta com autorização de terceiros ou não busca autorização de terceiros. Muito pelo contrário, ele se submete ele se impõe como uma relação de ordem, um sistema de poder, ignorando as instâncias, enfim, ignorando eventuais contrapesos que todo sistema político equilibrado naturalmente tem. Como forma de regra analítica, a autocracia ela é uma forma que tenta combinar ou que busca combinar explícita ou implicitamente as competências de um sistema político em uma força central, não prevendo ou não estimando ao menos a participação popular no poder do Estado ou qualquer referência de autoridade superior que controle, que legitime. Um governo autocrático governa por definição da sua própria autoridade e não presta contas a nada nem a ninguém. Um autocrata, só para a gente fazer a etimologia do termo, né? A autocracia vem do grego antigo autocrates, autogovernante. Em geral, quando a gente fala alguém é um autocrata, é um nome dado a um único governante, ou autocrata que exerce o poder dentro de uma determinada área, justamente pelo seu próprio poder, sem ser restringido por ninguém.
O problema central é que dentro das autocracias ou dos exercícios dos autoritarismos, nós temos muitas formas de poder. Então é possível que alguém coloquialmente trachado ou chamado de autocrata possa também ser chamado de déspota, de tirano, de ditador, de várias outras coisas. Essas autocracias, essas formas autoritárias, elas vão estar amplamente disponíveis, tá? Não apenas ao longo da história moderna e contemporânea, mas em outras épocas. Então, o fenômeno da autoridade como relação guiante de um sistema de poder, como impulso que guia um sistema de poder, ele pode ser encontrado não só na história moderna e contemporânea, tá? É claro que algumas das aparições desse fenômeno serão históricas, mas o fenômeno da autoridade como poder, ela é transhistórica, decisivamente. Da mesma forma que ela é transhistórica, ela é encontrada em vários exemplos de espectros civilizacionais ou geográficos, para além dessa ocidentalidade judaico-cristã, que hoje é um molde, em larga medida em função da Pax Europeia e depois da Pax Americana, como um modelo para que as civilizações, as sociedades organizem, muitas vezes de forma imposta, os seus sistemas políticos, né? Então, a gente vai encontrar autocracias e autoritarismos na Ásia, na África, nas Américas, e não só na modernidade ou na contemporaneidade. É difícil a gente ter um conceito, isso é uma discussão que vocês viram lá em Populismo, né? É difícil a gente ter um conceito que dê conta de uma totalidade complexa de relações. Essas relações, elas são fluidas, são dinâmicas. Então, essa é uma escolha de arbitragem analítica que a gente está fazendo aqui, que é criar uma matização, não para diluir a questão fenomenológica do autoritarismo, porém, contudo, para tentar situar melhor o que são os termos e a gente ajudar a compreender justamente, a partir dessa matização, o fenômeno do autoritarismo de uma forma mais completa. E completa acaba sendo uma forma de aceitação da complexidade. Então, uma primeira forma de aparição desses autoritarismos seriam as ditaduras. O que seria uma ditadura? Seria uma forma de governo caracterizada por um único líder ou grupo de líderes, organizações ou facções, sem ou com muito pouca tolerância ao pluralismo político, à mídia independente, à liberdade de expressão. Ao longo dos séculos XIX e XX, com a tendência das democracias liberais e outros modelos participativos surgirem como parte do debate público, como opção política, acabou se criando essa polaridade entre ditaduras e democracias constitucionais, como duas das grandes principais formas de governo, na medida em que as monarquias começaram, pouco a pouco, especialmente no Ocidente, a entrarem em ocaso. No entanto, não é tão simples assim a gente constituir um paralelismo dicotômico entre o que é uma ditadura e o que é uma democracia. Bom, com essa consolidação, vamos tentar. Eu gosto muito de fazer essas decomposições etimológicas. O que é uma ditadura? Ditadura é uma corruptela de um termo que vem do latim, dictator, que é uma figura da República Romana, um líder que, em tempos de crise política ou militar, assumia provisoriamente o poder sem contar com o Senado, de forma absoluta. O conceito de democracia, por outro lado, também é de uma época ancestral, da antiguidade grega, de mais de 2.000 anos atrás, surgido em Atenas. Apesar das recentes ondas de democratização, que fizeram com que a democracia fosse considerada para muitos um valor quase que intrínseco das liberdades individuais e coletivas do século XX e XXI, especialmente na segunda metade do século XX, estudiosos que buscam o método comparativo mostraram um interesse renovado em entender tais regimes. Por que isso acontece? Porque a democracia liberal, ela em larga medida, ela ainda é uma instalação política razoavelmente jovem, razoavelmente recente. Apesar da gente ter uma predominância, uma avalanche de imperativos democráticos guiando as principais tendências políticas contemporâneas, não dá para a gente falar que democracia é algo ancestral. Quem assistiu a disciplina de história contemporânea, e pode assistir aqui no YouTube, vai ver que as tensões entre a explosão dos republicanismos democráticos liberais do final do século XIX até o final do século XX, vamos chamar assim, se a gente tiver que arbitrar um ponto ou outro de compreensão da história, e inclusive comparando-os, a gente vai ver que a ideia de democracia não só é muito jovem, como ela teve muitos reveses, ela teve muitas idas e vindas, não sendo tão facilmente, tão automaticamente simples dizer que a democracia veio para ficar.
De forma complementar, ou até mesmo, se vocês quiserem, diferenciado do que é uma ditadura, uma tirania se refere a um Estado ou uma sociedade despoticamente governada, mas não necessariamente sendo uma forma de governo estabelecida. Então a tirania, se a ditadura é um estado de coisas, a tirania é muito mais um comportamento. Pode-se aplicar acusações de tirania a uma variedade de tipos de governo, não só ditaduras. Há uma autocracia, sim, há um governo oligárquico, onde você tem uma tirania da minoria, ou até mesmo a um governo democrático, que muita gente se preocupa com a questão do mob rule, né? Do efeito da tirania da maioria. A natureza do poder tirânico é, em suma, reconhecível quando, sem abolir as leis e sem desmontar um sistema que impõe-se ou propõe-se como democrático, o tirano ou os tiranos colocam-se acima das leis. Ou seja, a tirania não é necessariamente uma abstenção legal, uma abstenção de um sistema participativo ou democrático formal, mas um desvio comportamental dentro da expectativa de um regime democrático. A arbitrariedade é um traço muito importante da tirania, sendo o tirano quem exerce essa autoridade arbitrária. É muito comum se referir ao tirano como demagógico, como o justiceiro, como o que coloca pobres contra ricos, povo contra elite, plebeus contra nobres, e que cria ou se faz instrumentalizar por efeitos manada, por multidões que seguem. Esse antagonismo social organizado e sintetizado, condensado na liderança das tiranias, é um elemento determinante tanto para entender o que a gente chama da sua ocorrência histórica, quanto para a compreensão do seu agir político, do seu comportamento político. Então, essa tirania como categoria e forma de governo, ela foi tratada com rigor na antiguidade por Platão, por Aristóteles, criando ou tentando já desde a antiguidade grega uma espécie de tipologia, né? E é justamente no interesse que vamos caminhando aqui nesse conteúdo, em matizar o que seriam esses tipos de... Opa, perdão, passei sem querer. Em matizar esses tipos de tiranias, de ditaduras, de autoritarismos, que interessa muito a gente começar a observar essas desviantes e as valorações dessa desviância sobre a ideia de democracia ou de ditadura reciprocamente, e reciprocamente é muito importante aqui, para a gente compreender a diferenciação para além de uma mera dicotomização que definitivamente não é necessariamente interessante para a gente aqui. Por quê? Porque a gente tem visto contemporaneamente uma ampla variedade de regimes democráticos, de regimes libertados de julgos de autoritarismo, que ainda assim ou apresentam traços de regimes autoritários, e a terceira onda da redemocratização na América Latina tem muito disso, né? Tem muita crítica sobre a restauração democrática, na medida em que ela teria ainda traços de autoritarismo constante, ou até mesmo por conta do fato de que essas democracias liberais, ao deixarem à disposição do jogo político uma liberdade excessiva, e aí tem toda uma discussão sobre as democracias iliberais, né, que é um conceito cunhado pelo Fareed Zakaria, muito contemporaneamente. Ele se preocupou muito em se referir à Rússia, por exemplo, mas é muito mais do que apenas o regime russo. A discussão central em jogo aqui é a seguinte: as democracias são o contrário de ditadura ou são estados ideais em que busca-se, a máximo possível, criar o maior espectro de participação possível para daí, nesse espectro de participação, evitar os autoritarismos. É a ditadura que é a antítese de democracia? É a democracia que é uma antítese de ditadura? Ou esses conceitos, apesar de antagônicos, eles estarão sempre condenados nesse imperativo das liberdades e nas visões particulares de liberdade a conviver? Uma discussão bem complicada. Desses casos híbridos de sombra e de penumbra. Então, vamos tentar avançar um pouquinho nessa tipologia. Por quê? Porque uma forma de crítica justamente a isso que a gente está falando, não é que, vejamos bem, não é que nós estejamos aqui relativizando a ideia da existência de ditaduras ou de democracias. Isso é algo explícito. A questão central que interessa é que essa dicotomia por si só não explica as transições. Porque esses regimes simplesmente mudam. Porque esses regimes, em algum lugar, em algum momento, se pervertem reciprocamente.
Então, regimes que combinam características de ditaduras e democracias deveriam ser esses regimes híbridos, deveriam ser esses momentos de sombra e de penumbra que a gente analisa para tentar compreender de onde vêm as supressões das liberdades. E voltando àquele primeiro momento da nossa sessão de agora. Qual é a fenomenologia dos autoritarismos? Como eles surgem? Qual é ou quais são os elementos desviantes que fazem com que totalitarismos, pós-totalitarismos, teocracias, sultanatos, personalismos, monarquias, etnocracias surjam? São desvios? São traços intrínsecos? Na teoria democrática, isso é chamado de desvio. Mas numa teoria política mais ampla que tente compreender essas relações dentro do que é a estabilidade dos regimes políticos, o que é que, e essa é uma pergunta central nossa, provoca uma corrosão democrática? Quais são os fatores que explicam a mudança de regime para ditaduras? Aqui a gente está fazendo não mais uma fenomenologia, mas uma tentativa deontológica de compreensão desses fenômenos, tentando justamente compreender como ocorrem essas transições, porque é justamente na falência ou na predominância de uma corrente sobre outra, de um estado de coisas comportamentalmente ou conjunturalmente, ou até mesmo sistemicamente, é que nós vamos começar a tentar compreender melhor exatamente o que é que coloca as liberdades em risco. Se é que nós temos aqui aceito, e me parece isso extremamente importante, a aceitação de uma moralidade rigorosamente confiada em torno das liberdades individuais. O que provoca uma corrosão democrática? Quais são os fatores que explicam a mudança de regime para ditaduras? Ditadura é um termo absoluto? Não é. Quais são os fatores que explicam essa mudança de uma mera ditadura para uma ditadura específica? O que explica a existência das ditaduras uma vez implantadas, uma vez estabelecidas? E por que as ditaduras têm tantos tipos diferentes e não são, apesar de muito parecidas no seu propósito comum, elas não serem idênticas? Há alguns fatores que ajudam a gente a observar justamente uma série de respostas possíveis para algumas dessas questões. E isso aqui é algo que, metodologicamente, nos parece extremamente importante, extremamente sensível para a gente poder entender esses fenômenos ditatoriais. Ou seja, nós precisamos, de alguma forma, explicar narrativamente, conceitualmente, mas nós também precisamos, metodologicamente, analisar para tentar compreender semelhanças e diferenças, para comparar ditaduras, nós precisamos fazer perguntas comuns. Então, uma pergunta comum. Toda ditadura não tem influência do legislativo ou tem uma regressão da influência do legislativo? Toda ditadura passa por uma regressão ou por uma inexistência de influência do poder judiciário? Em toda ditadura, há uma inexistência ou uma restrição das liberdades civis? Em uma ditadura, não há liberdade de imprensa ou há uma restrição à liberdade? Em uma ditadura, existem eleições livres e justas ou não? O que a gente está tentando fazer aqui é uma proposição. Como vocês podem manusear isso absolutamente à vontade, de forma criativa, para que vocês façam um conjunto de perguntas que ajudam a gente a compreender se o que nós temos é uma democracia em colapso, se nós temos uma ditadura em ascensão, se as duas coisas estão acontecendo, se nós temos uma tirania em meio a uma democracia. Enfim, há uma caracterização a mais preciso possível, não só para uma escrita da história, mas para uma concepção social inteligente, de fato, sobre o que está acontecendo, que nos faça evitar diagnósticos históricos ou sociológicos e politológicos frágeis, precários. A sociologia política oferece, em geral, muitas ferramentas também interessantes para a gente compreender isso. Muitos instrumentos analíticos. Como, por exemplo, um instrumento extremamente importante para esse ponto focal de perguntas, para essas questões indexadoras serem analisadas. Partindo, por exemplo, a preocupação com as formalidades do sistema político. Nós temos uma segunda coisa interessante a se observar, que é a externalidade do sistema político, na sua interface de relacionamento com a sociedade. E nós ainda podemos observar, por exemplo, como a exterioridade da sociedade tem uma relação direta com a exogeneidade, com a endogeneidade, perdão, da sociedade. Ou seja, como nós temos aqui questões que vão desde as tensões internas de uma sociedade até as suas relações com as instituições políticas e, por último,
como a exterioridade do que acontece mundo afora influencia. Inside, middle e outside. A gente tentou oferecer aqui algumas questões para que a gente pudesse, de alguma forma, proporcionar uma reflexão sobre esses conceitos e, principalmente, matizá-los. Por quê? Porque, como nós vamos observar nos próximos conteúdos, essas relações de poder não são relações absolutamente unívocas. Elas têm variedades, elas têm diferentes aparições, elas têm padrões desviantes, elas têm singularidades, ainda que tenha traços gerais. E, por isso, seria extremamente importante aqui matizar em primeiro lugar, para depois a gente se apropriar de forma devida, como a gente vem tentando fazer, inclusive, ao longo de toda essa disciplina. Ok, pessoal? Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite.